Olá, pessoal. Sou a professora Luciana Zaparoli e nós vamos iniciar fazendo alguns comentários sobre a UA09. Nós falamos na UA09 sobre os conceitos de arquitetura de dados e arquitetura de sistemas de informação. Vamos reforçar a diferença entre essas duas arquiteturas. Nós podemos dizer que a arquitetura de dados descreve como os dados devem ser armazenados e processados por um sistema computacional. Em uma empresa, os dados eles são armazenados nos bancos de dados. Então, os bancos de dados, eles contêm registros e são organizados de tal forma que permitem que esses dados sejam recuperados para tomadas de decisões. As informações, elas são muito importantes, é um bem muito valioso nas empresas. E essas informações, elas devem ser filtradas para que elas possam ser utilizadas. Então, nós temos que ter essas informações na hora certa para que o gestor possa tomar decisões a partir das mesmas. É muito importante que saibamos também a diferença entre dados, informações e conhecimentos. Nós podemos dizer que os dados são itens da informação. Então, um dado por si só, ele não agrega nenhum conhecimento. Já uma informação seria algo que nós conseguimos agregar conhecimento. E o conhecimento, ele pode ser entendido como informações que foram integradas e reconhecidas em um contexto pré-existente. A arquitetura de dados, ela descreve, então, como os dados devem ser armazenados e processados por um sistema computacional. Já a arquitetura de sistemas de informação, ela é definida como conjunto dos elementos compostos por pessoas, procedimentos, banco de dados, software, que são os sistemas computacionais, os equipamentos, ou hardware, e as redes. Considerando o conceito de banco de dados, as empresas elas armazenam uma grande quantidade de dados. Com isso, é complicado aos gestores tomar decisões com base nesses dados, pois é necessário extrair somente os dados úteis para a tomada de decisão. Desta forma, nós podemos definir os bancos de dados operacionais. Então, os bancos de dados operacionais são onde está acontecendo todo aquele armazenamento de dados em tempo real. Então, cada setor de uma empresa, ela trabalha com seus dados. Então, numa empresa, nós temos lá o setor de RH, setor de compras, setor de vendas, todos com sistemas para armazenamento de dados. Esses dados,
eles podem ser gravados dentro de uma empresa. Nós podemos ter dados de vários formatos, podemos ter planilhas, podemos ter dados no formato de texto. Então é necessário que esses dados sejam carregados para um repositório de dados que nós chamamos de data warehouse. Então, existe um processo de mineração de dados que é conhecido como data mining. Esse processo é onde são extraídos os dados úteis daquela base de dados operacional. Esse processo ele faz com que os dados sejam carregados para esse data warehouse e a partir desse data warehouse pode-se utilizar técnicas de BI, né, Business Intelligence. Essas técnicas, através do BI, nós conseguimos gerar relatórios e painéis onde esses dados são organizados de tal forma que o gestor consiga entender as informações que estão armazenadas para que ele possa tomar decisões precisas. Nesta unidade, podemos perceber que é muito importante para as empresas tomar decisões de forma rápida, né? E para que isso aconteça, é necessário que os gestores tenham as informações também de forma rápida e que essas informações sejam precisas para que eles possam tomar decisões e ter uma empresa competitiva no mercado. Então, é muito importante a arquitetura de dados e a arquitetura de sistemas de informação. Existem vários tipos de bancos de dados, porém, nós reforçamos os pontos mais importantes da unidade.